Eu nunca imaginei que aquele sábado à noite, que deveria ser só mais um evento de família, acabaria se tornando o divisor de águas da minha vida e, ironicamente, também da vida da minha irmã, Melissa. O noivado dela com Breno aconteceria no Hotel Vista Dourada, um dos lugares mais luxuosos da cidade, desses em que as pessoas vão mais para serem vistas do que para realmente aproveitar. E eu, vestindo um moletom antigo da minha época de faculdade e um jeans gasto, cheguei como se estivesse indo apenas deixar um pacote na portaria. O segurança me observou como quem analisa alguém que claramente não pertence ao ambiente. O olhar dele subiu dos meus tênis surrados até o cabelo preso de qualquer jeito. Eu podia ver a conclusão se formando no rosto dele. Essa aí só pode ser entregadora, funcionária nova ou alguém perdido. Ele bloqueou a entrada com o braço como quem protege a porta de um cofre. Entrada principal é só para convidados, moça, disse ele, num tom entre o profissional e o debochado. Eu sou convidada, respondi, respirando fundo. É o noivado da Melissa. Quando eu pronunciei o nome da minha irmã, ele até ergueu a sobrancelha, segurando o riso. Era óbvio que, na visão dele, nada em mim combinava com o tipo de pessoa que frequentaria um evento tão requintado. Ele deu um meio passo para o lado e apontou para a lateral do prédio. Entrada de serviço, é por ali. O que doeu não foi ele presumir que eu era funcionária. O que doeu foi saber que Melissa certamente não faria questão de corrigi-lo se estivesse ali no momento. Minha irmã adorava esse tipo de validação, essa sensação de importância que fazia os outros se curvar, mesmo que fosse só por aparência. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi a voz dela ecoando pelo estacionamento. Kissy! Melissa veio andando rápido, equilibrando-se em saltos tão caros quanto desconfortáveis. O vestido dela parecia ter saído direto de uma capa de revista. O que você está fazendo entrando por aí? O segurança, percebendo que tinha cometido um pequeno deslize, tentou se explicar. Desculpa, senhora, achei que ela fosse... Ele gesticulou sem conseguir completar a frase. Funcionária? Melissa soltou uma risadinha que eu conhecia desde a adolescência. Acontece. Algumas pessoas confundem mesmo os lugares onde deveriam entrar. O pior é que ela não estava defendendo o meu direito de entrar pela porta principal. Ela estava concordando com ele. A frase dela carregava um veneno doce, quase imperceptível para quem não a conhecesse bem, mas que eu sentia como um soco no estômago. Vamos logo, Kissy, ela disse, ajeitando o cabelo impecável sem olhar diretamente para mim. Não me faz passar vergonha hoje, por favor. Engoli seco. Ela não sabia, mas aquela frase seria o estopim de tudo o que aconteceria a seguir. Segui pela entrada indicada, que dava direto para o corredor que levava às cozinhas do hotel. Assim que empurrei a porta, fui engolida por um ambiente completamente diferente do salão elegante lá de cima. A cozinha era um caos organizado, vapores subindo das panelas, funcionários correndo de um lado para o outro, travessas enormes sendo montadas com precisão de relojoeiro. Antes que eu pudesse me situar, Daniel, um dos chefes, virou com uma bandeja na mão e quase trombou comigo. Ah, você deve ser a nova ajudante, disse ele, sem nem parar para confirmar. Ótimo, o Fausto tá surtando com o camarão. Toma, põe isso aqui. De repente, havia um avental nas minhas mãos e uma luva de cozinha enfiada no meu abraço. Eu tentei protestar. Não, Depois você me diz seu nome, menina. Agora me ajuda. Ele disparou antes de sumir entre as bancadas. E lá estava eu, de moletom, avental e segurando uma bacia com camarões gigantes. Uma mistura perfeita de equívoco com ironia. A correria da cozinha tinha um ritmo próprio. Era como um organismo vivo, pulsando, reagindo, se adaptando. E eu sempre admirei aquilo. Talvez porque 3 anos atrás eu tinha começado exatamente assim, lavando pratos e cortando legumes, enquanto tentava aprender tudo sobre hotelaria. Mas ninguém ali imaginava isso. Ninguém ali imaginava quem eu realmente era. Entre uma casca de camarão e outra, ouvi uma das garçonetes comentando: a irmã da noiva já mandou devolver 3 bandejas de champanhe porque não estavam claras o suficiente. E mudou a disposição das mesas 6 vezes, respondeu outra. A mulher é uma tempestade ambulante.
Meu coração apertou. Era tão típico da Melissa agir como se tudo girasse em torno dela, ou melhor, em torno da imagem que queria passar. Enquanto eu trabalhava ali, anônima e invisível, comecei a perceber que ninguém naquele andar parecia feliz com o evento. E ainda assim, todos seguiam sorrindo como se estivessem num comercial de margarina de luxo. Mas havia algo mais acontecendo, algo maior. Eu percebi isso quando vi Fausto, o chefe-chefe, entrando bufando na cozinha com o rosto vermelho. "Essa festa ainda me mata", ele exclamou. "Se mudar o cardápio mais uma vez, eu juro que..." Antes que terminasse a frase, um garçom completou. "A noiva quer trocar sobremesa, de novo." Fausto fechou os olhos como quem pede paciência ao universo. E eu? Eu só observava, silenciosa, quase invisível, mas anotando tudo. Precisei sair um instante para respirar. Lavei as mãos, tirei o avental e fui até o elevador de serviço, apertando o botão do último andar, o andar executivo. O lugar onde ninguém imagina que uma funcionária perdida teria acesso. Quando a porta abriu, entrei na minha suíte privativa. Sim, minha. Aquela era uma das vantagens de ser secretamente a proprietária do Hotel Vista Dourada e de mais outros 16 hotéis espalhados pelo país. Tudo adquirido com esforço, visão e anos sendo subestimada, inclusive pela minha própria família. Enquanto eu respirava fundo, olhei para os monitores de segurança da suíte que mostravam cada canto do evento. Foi então que eu vi algo que mudaria toda a dinâmica daquela noite. A mãe do noivo, Rosa, falando com um funcionário desconhecido, algo sendo entregue, um movimento estranho e um sorriso satisfeito de quem acha que ninguém está vendo. Mas eu estava vendo. Eu via tudo. E aquele era só o começo. Voltei para o elevador de serviço ainda sentindo o frio na barriga causado pelas imagens que eu tinha visto nos monitores da minha suíte. Aquele gesto da Rosa, mãe do Beno, não era só uma preocupação de sogra querendo controlar detalhes da festa. Era suspeito. O tipo de coisa que só quem já passou por muita reunião de conselho e muita tentativa de sabotagem empresarial consegue reconhecer imediatamente. Desci novamente para o andar da cozinha, ainda com a mente fervendo. Quando a porta do elevador abriu, o barulho me atingiu como uma onda. Panelas batendo, pedidos sendo gritados, o microfone chiando com avisos, garçons correndo, um caos que, para mim, sempre foi mais familiar do que qualquer reunião luxuosa da minha família. Eu sempre trabalhei melhor no subsolo do que nos holofotes. Assim que atravessei o corredor novamente, Fausto me viu e caminhou até mim, apoiando um braço enorme no balcão, como se estivesse prestes a desabar. "Se ela mudar o cardápio outra vez, eu juro que abandono essa profissão e vou vender coco na praia", disse ele dramaticamente. Eu ri, porque o Fausto tinha aquele jeito exagerado que só quem trabalha com cozinha realmente entende. "Relaxa, chefe", falei, retomando naturalmente meu tom de comando que ele não percebeu. "Serve tudo como foi planejado desde o início, sem mudar nada." O Fausto ergueu uma sobrancelha. Pela primeira vez ele realmente me olhou, não como uma ajudante improvisada, mas como alguém que sabia do que estava falando. "Você trabalha aqui faz tempo?" perguntou ele. Eu sorri. "Mais do que você imagina." Mas antes que ele pudesse fazer outra pergunta, um dos garçons entrou na cozinha, branco como papel. "Gente, vocês não vão acreditar", disse ele arfando. Daniel foi até ele imediatamente. "O que foi agora? Por favor, me diz que não é mais uma mudança de mesa." "Não", o garçom engoliu seco. "É a Rosa, a mãe do noivo. Acho que ela está aprontando alguma coisa no sistema de som." A cozinha inteira parou, até o barulho das panelas pareceu diminuir. "Como assim?" perguntei. "Eu vi um cara mexendo na mesa de áudio. Ele tinha um pendrive e ela estava perto, olhando para ver se ele fazia do jeito que ela pediu." Eu senti o estômago embrulhar. Era isso, a peça que faltava no quebra-cabeça. A Rosa não estava só tentando controlar a festa, ela estava planejando um teatro, e pelo visto, um teatro cruel. Com o cheiro de alho fritando no ar, eu me aproximei do Daniel e perguntei: "Você sabe quem é esse cara?" "Nunca vi antes", respondeu ele, franzindo a testa.
Com certeza não é da equipe do hotel. Perfeito. Ou quase perfeito, porque isso significava que alguém de fora do hotel estava mexendo no sistema de som de meu próprio hotel sem autorização. Eu precisava agir. Mas agir como? Como a funcionária anônima que todos achavam que eu era? Ou como a verdadeira dona do lugar? Ainda não era o momento de revelar nada. Eu queria entender qual era o plano da Rosa antes de desarmá-lo. Então, coloquei de volta o avental, amarrei o cabelo e respirei fundo. Se queria descobrir o que estava por vir, eu precisava circular discretamente. Peguei uma bandeja com taças de espumante e saí para o salão de eventos. A diferença entre a cozinha e o salão era absurda. Lá dentro, luzes amareladas criavam uma atmosfera de luxo fotogênico, aquela produção que faz parecer natural algo que foi meticulosamente ensaiado. Mesas decoradas com flores importadas, arranjos enormes, toalhas de linho impecáveis, música ambiente tocando baixinho, criando uma aura de elegância artificial. Melissa estava no centro de tudo, posando para fotos como se fosse capa de revista. O vestido dela reluzia sobre os lustres do salão e cada movimento calculado mostrava o quanto ela queria impressionar todos ali. Eu me aproximei com a bandeja. Espumante, ofereci. Ela olhou para mim e demorou alguns segundos para reconhecer quem eu era por trás da aparência simples e da função que ela achava que eu estava desempenhando. Kissi, por que você está segurando uma bandeja? Perguntou, começando a ficar pálida. Longa história, respondi sorrindo. Aproveita a festa. Ela franziu o nariz como se eu tivesse estragado a foto perfeita. Você poderia pelo menos tentar parecer apresentável hoje, disse ela, quase sussurrando, como quem tenta esconder o incômodo. E você poderia tentar me tratar como sua irmã, respondi calmamente. A reação dela foi como um espirro silencioso, surpresa, irritação e desconforto, tudo ao mesmo tempo. Mas antes que qualquer tensão maior se formasse, ouvi uma voz atrás de mim. Oi, linda! Você trabalha aqui mesmo? Era Rui, o irmão do noivo, o tipo de homem que acredita que dinheiro ou aparência de dinheiro transforma tudo ao seu redor em conquista fácil. Ele me olhou de cima a baixo, como se eu fosse parte do serviço, parte da decoração, parte do entretenimento. Trabalho onde for necessário, respondi, dando um sorriso educado, mas firme. E se quiser ganhar um extra hoje, posso te arrumar alguma coisa, disse ele com um sorrisinho nojento, empurrando discretamente uma nota dobrada na minha mão. Meu sangue ferveu, mas não agora, não ainda. O palco perfeito ainda estava sendo montado diante de mim. Saí sem olhar para trás e fui direto para a lateral do salão onde ficava a mesa de som. O tal funcionário estava lá, mexendo nos cabos, verificando arquivos no pendrive, com a Rosa observando com ar de triunfo silencioso. Tudo certo? Perguntou ela ao homem. Em 5 minutos começa, respondeu ele. O coração bateu mais forte. O que quer que fosse começaria em 5 minutos. Rosa colocou a mão no peito como se tivesse emocionada, mas era o tipo de emoção falsa, desonesta, de quem está ansioso por ver alguém humilhado em público. Nesse momento, Dennis, meu gerente geral, que não fazia ideia de que eu estava no salão infiltrada, entrou com uma pasta de documentos. Ele olhava para os lados como quem busca alguém específico. E eu sabia o que tinha naquela pasta. O cheque sem fundo que os pais do noivo tinham usado para pagar o evento. A noite estava prestes a explodir e eu estava bem no centro da bomba. Mas o relógio corria. 5 minutos. 4. 3. E tudo que eu podia pensar era: está na hora de assumir o controle. O salão estava cheio de conversas elegantes, risadas afinadas demais para serem espontâneas e brindes que pareciam mais ensaiados que sinceros. A música ambiente subia e descia como ondas calculadas, mantendo tudo no ritmo exato da pretensão social que pairava ali. Se alguém olhasse de fora, acharia que a noite era um conto romântico prestes a virar matéria de revista de casamento. Mas eu sabia, e sentia, que aquele brilho todo era apenas a fachada de uma casa prestes a desabar. Eu observava discretamente o movimento do funcionário misterioso perto do sistema de som.
Ele terminava de ajustar o que quer que estivesse fazendo, e a Rosa continuava com aquele olhar triunfante. Era impossível não perceber a satisfação quase perversa estampada no rosto dela, a mesma expressão de quem sabe que está plantando uma bomba e só precisa esperar o relógio marcar o horário exato para a explosão. Mas eu precisava de respostas, e respostas exigem estratégia. Saí discretamente para o corredor lateral e puxei meu celular. Com acesso ao sistema interno do hotel, consegui abrir o fluxo de áudio do equipamento que ele estava manipulando. Havia um arquivo preparado ali, nomeado com simplicidade assustadora. Audi 01 final. Sem descrição, sem identificação, sem procedência. Isso nunca acontecia em eventos formais. Ou era um arquivo de teste, ou tinha coisa errada. E eu sabia que era a segunda opção. Antes que eu pudesse ouvir alguma prévia, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era o Dennis, meu gerente geral, respirando pesado, segurando a pasta com as duas mãos. Com licença, você sabe onde encontro a senhora... Wong? Perguntou ele a mim, sem perceber que estava falando justamente com a pessoa procurada. Essa parte sempre me divertia um pouco. Eu fiz uma expressão neutra, abrindo espaço para ele, como se fosse só mais uma funcionária qualquer. Ela já deve estar a caminho, mas acho melhor você esperar perto do palco. Parece que vai ter algum anúncio. Ele assentiu preocupado e correu para o salão. Voltei minha atenção ao arquivo misterioso, mas antes que eu pudesse analisá-lo mais a fundo, ouvi a voz de Melissa no microfone. Gente, por favor! Disse ela, dando algumas palminhas. A música diminuiu gradualmente. O salão inteiro virou para a noiva, que parecia radiante, ainda que o sorriso estivesse além do natural. Quero agradecer a todos por estarem aqui, celebrando conosco essa noite tão especial. É a união de duas famílias maravilhosas, a minha e a do Breno. No fundo da sala, a Rosa ajeitou o colar com orgulho exagerado, como se tivesse vencido alguma competição invisível. Melissa continuou. E antes de continuar, quero dizer uma coisa muito importante. Minha irmã, a Kissy, está aqui esta noite. Vários olhares se voltaram para mim e eu prendi a respiração. Eu não esperava ser mencionada, muito menos naquele tom. Ela tem sido uma grande inspiração, disse Melissa, pousando uma mão no peito. Trabalha com tecnologia, investimentos, é muito bem-sucedida. E eu pedi que ela nos ajudasse com alguns detalhes financeiros do casamento. A sala inteira murmurou discretamente. Eu poderia engasgar naquele momento. Melissa estava me usando como moeda social, como capital, como uma imagem que ela precisava ostentar. Mas ela não sabia quem eu era realmente ali, e não fazia ideia do que viria a seguir. Inclusive, ela continuou esbanjando confiança, hoje mais tarde minha irmã vai dar um recado muito especial para todos nós. A Rosa, ao lado do Romeu, quase estourou de empolgação. Aquela família estava visivelmente contando com algum tipo de grande anúncio financeiro feito por alguém que eles consideravam rica e imanipulável. O funcionário do pendrive observava tudo à distância, aguardando o momento certo para apertar um único botão que acionaria o arquivo programado. De repente, tudo acontecia ao mesmo tempo. Os garçons passando com entradas, a música quase desligada, Rui se aproximando de mim outra vez com a mesma expressão de conquista barata, o Dennis tentando encontrar a mulher que ele não sabia que estava na frente dele, o brilho tenso nos olhos de Melissa, Rosa segurando a mão do marido como se tivesse prestes a ganhar na loteria. E eu sabia que, em questão de minutos, o arquivo Audi 01 final ia estourar no salão, produzindo exatamente o efeito que a Rosa queria, humilhar alguém publicamente. O problema é que eu ainda não sabia quem seria o alvo, embora tivesse uma intuição perigosa. Aproximei-me discretamente do palco, posicionando-me perto de uma das colunas laterais. Era a hora do show da Rosa. Quando faltavam poucos segundos para o funcionário apertar o botão do arquivo, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dennis. O cheque voltou, sem fundos. Eu fechei os olhos por um instante.
A bomba número 2 estava armada. Rui se aproximou de novo, inclinando-se ao meu ouvido, sem entender nada do que estava se passando ao redor. A gente podia conversar depois daqui. Você tem um sorriso lindo. Eu não respondi, porque naquele instante, o funcionário lá do fundo finalmente apertou o botão. As luzes do salão diminuíram. O áudio do salão foi substituído por uma voz familiar, uma voz que gelou tudo dentro de mim. Era a voz da Melissa, mas não qualquer frase. Era um áudio editado, distorcido, montado de maneira calculada. Eu nunca suportei a família do Breno. Eles são interesseiros, vivem de aparência e acham que podem mandar em tudo. Melissa arregalou os olhos no palco, completamente atordoada. O salão explodiu em murmúrios. Rosa levou a mão à boca, mas não de choque, de satisfação. Rui deu um passo para trás. Denis ficou paralisado segurando a pasta. Breno largou a taça no chão sem perceber que derrubou bebida no próprio sapato. Romel ficou roxo de indignação. E eu? Eu respirei fundo, porque aquilo não era só uma armadilha. Era a confirmação de tudo o que eu tinha visto antes. Rosa tinha tentado sabotar o noivado da própria família, só para garantir que Breno não casaria com uma mulher que não fosse à altura. E usou um áudio falso da própria noiva. O caos se instaurou. Gritos, discussões, Melissa chorando em desespero. Eu nunca falei isso, nunca! O funcionário tentava escapar discretamente. Mas mal sabia ele que naquela noite, naquele salão, naquele hotel, quem mandava ali era eu. E a hora de revelar isso estava chegando. Muito mais rápido do que todos esperavam. O salão virou um campo de batalha em questão de segundos. Aquele áudio falsamente atribuído a Melissa tinha incendiado o ambiente, e a tensão se espalhou como fogo em palha seca. O som das conversas se transformou em gritos abafados, discussões acaloradas e perguntas atravessando o ar sem respostas. Melissa estava completamente paralisada. O microfone ainda estava em sua mão, mas sua voz tinha desaparecido. O rosto dela, antes impecavelmente maquiado, agora carregava uma mistura de choque, medo e humilhação. Breno, por sua vez, parecia não saber se deveria defendê-la, confrontar a mãe ou simplesmente fugir dali. Rosa, claro, assistia tudo como quem aprecia uma obra de arte, com aquela expressão autoritária, satisfeita e cruel de alguém que acredita ter ajeitado o mundo à sua imagem e semelhança. Eu permaneci encostada na coluna lateral, observando tudo. Silenciosa, estável, calculando cada movimento futuro. O funcionário do pendrive começou a andar para trás lentamente, como se pudesse evaporar ao se afastar alguns passos. Eu o vi atravessar o salão na diagonal, tentando se misturar entre convidados e garçons, mas eu conhecia cada centímetro daquele hotel e cada câmera que o monitorava. Aquele homem estava muito longe de conseguir um escape limpo. Mas antes de lidar com ele, eu precisava entender até onde Rosa estava disposta a ir. Ela fingiu colocar a mão no peito, fazendo um teatro dramático enquanto caminhava até Breno. Meu filho, disse ela com voz trêmula, forçada. Eu sempre avisei que essa menina não servia para você. Olha o tipo de coisa que ela fala pelas costas. Eu não disse nada daquilo. Alguém mexeu no áudio, foi plantado. Rosa inclinou o rosto como quem examina algo com pesar. Filha, ninguém iria inventar algo tão específico se não tivesse vindo de você. E foi aí que eu senti a raiva subindo, queimando por dentro como algo que eu não sentia fazia muito tempo. Melissa não era perfeita, longe disso. Era controladora, superficial em muitos aspectos e vivia presa à imagem que queria sustentar. Mas aquilo que Rosa estava fazendo, aquilo ultrapassava todos os limites da maldade social. Rosa não queria proteger o filho, não queria prevenir um casamento. Ela queria destruir uma pessoa para manter seu falso pedestal. E eu não ia permitir.
Vi Dennis finalmente encontrar seu caminho até o palco. Ele tentou chamar a atenção de Melissa. Senhora, perdão, eu preciso falar com você sobre... Mas Melissa não ouviu nada. Breno a encarava com um olhar que misturava confusão e cobrança. Ele queria acreditar nela, mas estava sendo engolido pela manipulação da própria mãe. Rui, o irmão dele, aproveitou para se aproximar de mim novamente, como se nada estivesse acontecendo. Olha, isso é uma loucura, né? Disse ele, tentando soar empático, mas com aquele sorriso malicioso estampado. Se você quiser sair daqui comigo depois, posso te levar para um lugar mais tranquilo. Eu virei o rosto devagar, encarando-o como quem olha para uma parede branca. Ele realmente achava que aquele era o momento para flertar? Rui, disse eu com uma calma assustadora. Se eu fosse você, começaria a pensar em como explicar certas coisas para sua mãe depois. Ele piscou, confuso. Mas não era hora de explicar nada a ele. Caminhei até Dennis, que estava perdido no meio do turbilhão. Dennis, murmurei baixo o suficiente para ninguém mais ouvir. Me entregue a pasta. Ele, ainda sem entender por que aquela funcionária improvisada pedia aquilo, hesitou. Mas eu preciso entregar para a senhora Wong. Dennis, minha voz mudou. Um tom firme, autoritário, o mesmo que eu usava em reuniões com diretores. Me dê a pasta. Ele parou. Seus olhos se estreitaram. Por um momento, parecia que finalmente algo tinha se iluminado dentro da cabeça dele. Sem dizer nada, ele estendeu a pasta para mim. E naquele instante, eu senti o estalar invisível de um primeiro dominó caindo. Voltei a caminhar pelo salão, abrindo espaço entre convidados que murmuravam escandalizados. A trilha sonora agora era só confusão, passos apressados e o som seco do microfone que Melissa ainda segurava, mas incapaz de usar. Cheguei ao palco, e pela primeira vez naquela noite, eu subi nele. A sensação de subir num palco carregando uma verdade é algo difícil de descrever. É como andar em direção a uma luz que sempre foi sua, mas que você nunca tinha permitido brilhar por completo. O barulho do salão foi diminuindo à medida que as pessoas perceberam que alguém inesperado, eu, estava assumindo o centro. Peguei o microfone suavemente da mão trêmula de Melissa. Ela me olhou com os olhos cheios de água, completamente perdida. Eu respirei fundo e falei. Eu acho que já está tarde para manter algumas coisas em segredo. O salão ficou completamente imóvel. O som de taças sendo guardadas parou. As conversas se silenciaram de forma abrupta. Rosa apertou os olhos, tentando entender o que eu estava fazendo ali em cima. Romeu cruzou os braços, claramente incomodado. Rui ficou de boca aberta como um peixe fora d'água. E Breno estava atordoado, mas atento. Continuei. Primeiro, esse áudio que acabou de tocar foi plantado, e eu tenho provas disso. O funcionário do pendrive congelou do outro lado do salão. Alguns convidados se viraram para ele. Era como assistir um rato tentar fugir num galpão iluminado. Segundo, a família do noivo fez um pagamento ao hotel com um cheque que acabou de voltar. Levantei a pasta que Dennis havia me dado. E isso também não é segredo para ninguém aqui. Um burburinho crescente tomou o ambiente. Rosa ficou vermelha. Romeu franziu o senho com força. Terceiro, e talvez mais importante, a mensagem que vocês estão tentando humilhar esta noite trabalha muito mais do que qualquer um aqui imagina. Inclusive, mais do que a nossa querida Rosinha parece entender. Rosa deu 2 passos à frente indignada. Como você ousa falar assim comigo? Você é só... Ela ia dizer, uma funcionária. Eu senti. O salão inteiro sentiu. Então eu a interrompi. Eu sou Kissy e eu sou a dona deste hotel. O silêncio foi absoluto, avassalador, quase palpável.
O olhar de Melissa saltou. Breno perdeu o ar. Rui quase derrubou a taça que segurava. E Rosa parecia ter engolido a própria língua. Aliás, completei eu com calma cirúrgica, sou dona não só deste hotel, mas de mais 16 unidades da rede. E sim, cada funcionário aqui, hoje, responde a mim. O salão explodiu em murmúrios. O choque era tão grande que até os lustres pareciam tremer. Melissa passou a mão no rosto, completamente atônita. Ela não sabia dessa parte da minha vida. Nunca perguntou, nunca quis saber. E eu? Eu tinha acabado de acender a fogueira no centro da festa. Mas aquela ainda não era a combustão final. Eu ainda precisava expor a sabotagem, e esse momento estava chegando. Rápido. Quando finalizei aquela frase, eu sou a dona deste hotel, algo mudou no ar. Foi como se o salão inteiro tivesse prendido a respiração, incapaz de processar a informação imediatamente. A elegância artificial, os arranjos impecáveis, a música ambiente, nada disso tinha mais importância. O que importava agora era o peso daquela revelação, e o fato de que, pela primeira vez naquela noite, eu não era invisível. Rosa levou alguns segundos para reagir. Primeiro veio a negação, o típico choque de quem não acredita que alguém que ela julgou como inferior pudesse ter poder suficiente para desestabilizar o próprio mundo dela. Depois, a raiva começou a tomar conta. Era possível ver sua postura enrijecer, o maxilar travar, os olhos arregalarem como se ela estivesse vendo um fantasma. Isso é ridículo, ela tentou, a voz tremendo entre indignação e pânico. Uma funcionária? Uma menina vestida assim? Você quer que acreditemos que é a dona do Vista Dourada? Eu quero que você acredite no que é verdade, respondi com calma. Eu tirei do bolso meu crachá magnético, o mesmo que liberava o acesso à suíte executiva no último andar. Um cartão preto, elegante, com o logo da rede e meu nome. Kissy A. Lima, diretora-geral e proprietária. Demi se aproximou rapidamente, confirmando. É verdade. Esta é a verdadeira proprietária do hotel. Se o salão tivesse portas de vidro, eu tenho certeza absoluta de que elas teriam estourado com a força da reação coletiva. Rosa levou a mão ao próprio peito, cambaleando um passo para trás. Ela parecia mais perdida ali do que qualquer convidado novo em um evento sofisticado. Romeu, ao lado dela, tentou disfarçar o pânico com aquela postura masculina de eu controlo tudo, mas seus olhos não mentiam. Ele estava em queda livre. Isso é impossível, murmurou Breno, olhando para mim como se estivesse vendo uma pessoa nova. Você nunca percebeu porque nunca se interessou, respondi. Melissa finalmente voltou a respirar, ainda segurando o microfone contra o próprio vestido. Ela mal conseguia se manter em pé. Kissy, você é... Ela tentou dizer, mas a voz saiu fraca demais para completar qualquer frase. Eu continuei, firme. E agora que está claro quem eu sou, está na hora de esclarecer o que aconteceu aqui hoje. Olhei diretamente para o funcionário que tentou fugir. Ele congelou. E todos seguiram automaticamente meu olhar. Tragam ele até aqui, pedi calmamente. 2 seguranças do hotel se aproximaram e levaram o homem até o centro do salão. Ele estava pálido, tremendo, visivelmente arrependido, mas arrependimento forçado, não genuíno, o arrependimento de quem foi pego no ato. Quando ele parou na minha frente, eu perguntei, seu nome? Eduardo? Respondeu ele, gaguejando. Eduardo, repeti devagar. Você vai explicar o motivo de ter colocado um arquivo falso no sistema de som do meu hotel, agora. Ele engoliu um seco, olhando desesperado para Rosa, que imediatamente deu um passo para trás, tentando se esconder no próprio orgulho. Eu recebi um dinheiro, gaguejou Eduardo. Para colocar o arquivo no sistema, só isso. E quem te pagou? Perguntei.
Ele olhou de novo para Rosa. Rosa regalou os olhos, furiosa, como se pudesse forçá-lo a calar apenas pela intensidade do olhar. Mas isso não funcionou. Ele estava preso. Foi ela, a senhora ali, a mãe do noivo. O salão explodiu em barulho. Murmúrios altos, pessoas chocadas, garçons parados com bandejas no ar, convidados tentando entender o tamanho daquilo. Mentiroso! Rosa gritou, mas sua voz já não tinha convicção. Eu jamais, jamais! Interrompi. Tem gravações. Todos os corredores do hotel são monitorados. E, por acaso, uma das câmeras pegou exatamente o momento em que você entregou dinheiro ao Eduardo. Um silêncio seco caiu. Não havia mais saída. E tem mais, continuei. Eu vi você mexendo na bolsa da Melissa. Tenho isso registrado também. Você estava procurando algo? Talvez um documento? Talvez algo para completar o teatro de sabotagem? Rosa finalmente quebrou. Foi como ver o ar de superioridade dela evaporando diante dos olhos de todos. Vocês não entendem. Eu só queria proteger meu filho. Protegê-lo? Ou proteger sua imagem, sua falsa reputação, sua fantasia de riqueza? Romeu tentou intervir. Você está exagerando. Isso tudo é uma grande confusão. Uma confusão? Ri um pouco. Vocês tentaram destruir a reputação da minha irmã para forçar o Breno a terminar o noivado. Breno, que havia permanecido calado o tempo todo, finalmente deu um passo à frente. Seus olhos estavam vermelhos, a respiração pesada. Mãe, isso é verdade? Perguntou com a voz vacilante. Rosa olhou para ele com desespero. Eu fiz isso por você, por nós, para te salvar, Breno. Nós estamos passando por dificuldades. Você sabe que precisamos que esse casamento seja uma segurança. As palavras saíam como lâminas cegas, cortando, mas ao mesmo tempo escancarando a verdade. Então era tudo isso? Respondeu Breno incrédulo. Você queria usar a família da Melissa como muleta financeira? Melissa soltou um soluço alto. Doeu nela como se fosse pessoal, e era. E não foi só isso, continuei. O cheque que vocês usaram para pagar esta festa voltou, sem fundos. Vocês tentaram fazer um evento luxuoso com dinheiro que não tinham. Nós íamos resolver isso depois, tentou se defender Romeu. Não iam, respondi. Eu já vi esse tipo de golpe antes. Vocês queriam manter a pose, impressionar, parecer uma família rica, quando na verdade estão afundados em dívidas. Rosa finalmente desmoronou. Ela se sentou na cadeira mais próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Breno respirou fundo, se virando para Melissa. Eu não fazia ideia disso. Eu juro. Eu achava que meus pais estavam lidando com tudo, que as coisas já tinham se ajeitado. Melissa, chorando, balançou a cabeça, em negação. E eles me culparam, me fizeram de ridícula, de oportunista. Me chamaram de inadequada. Tudo isso sabendo que vocês estavam mentindo. Eu a abracei por um instante. Foi o primeiro gesto sincero entre nós naquela noite. E então, segurei o microfone mais firme e declarei: eu não vou permitir que vocês destruam a minha irmã. Nem hoje, nem nunca. Olhei ao redor firme, forte, dona da situação. Então, eu vou cobrir os custos desta festa. Mas vocês, disse apontando para Rosa e Romeu, vão sair agora, sem cena, sem teatro, sem mais manipulações. Breno apertou os lábios, envergonhado com os pais, mas concordou. É melhor vocês irem. Rui tentou escapar discretamente, mas eu o chamei. Ei, Rui, disse com um sorriso frio. Se quiser, posso te contar quantas vezes você tentou flertar comigo achando que eu era funcionária. Tá tudo gravado nas câmeras também. Ele ficou tão vermelho que parecia um tomate prestes a explodir. E então, sumiu. A família Ashford saiu do salão completamente derrotada. E o silêncio que ficou não era de destruição, era de renascimento. Ainda faltava o desfecho, a reconstrução,
a ferida que cicatriza. Mas a parte mais sombra daquela noite chegara ao fim. E agora, finalmente, a verdade poderia florescer. Quando a família Ashford atravessou as portas do salão e desapareceu no corredor lateral, um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Era como se todos finalmente conseguissem respirar, depois de horas sufocados por tensão, mentiras e vergonha alheia. A música havia parado, os garçons estavam em silêncio e até o brilho das velas parecia mais suave, como se o ambiente inteiro tivesse mudado para se alinhar à nova verdade revelada. Melissa continuava em choque. Ela segurava o buquê que Rosa havia insistido para que ela usasse, agora amassado, com algumas flores caídas, como um símbolo perfeito do que a noite representara até ali. As lágrimas que escorriam do rosto dela já não vinham de humilhação, eram de alívio, de incredulidade, de uma dor profunda que finalmente começava a se desfazer. Ela olhou para mim, com a expressão vulnerável de alguém que vê a própria vida desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Eu não sabia nada disso, ela disse, a voz trêmula. Que se eu não fazia ideia do que você era, do que você tinha construído, eu nunca imaginei. Aquela era a ferida que sempre existiu entre nós. A distância criada quando ela decidiu se moldar para agradar o mundo, enquanto eu aprendi a sobreviver longe dele. Você nunca perguntou. Respondi com sinceridade, mas sem dureza. E eu nunca quis impor nada. Ela respirou fundo, os ombros caindo num gesto de rendição emocional. Eu deveria ter estado ao seu lado desde o início. Eu te tratei como se você fosse a irmã menor perdida, quando na verdade você estava anos-luz à minha frente. Eu toquei o braço dela com delicadeza. Não é uma competição, Mel. Mas era impossível negar. Nós duas vínhamos de mundos diferentes, mesmo tendo nascido no mesmo lar. Os convidados começaram a se aproximar, um por um, com cautela. Queriam entender se a festa continuaria ou se havia acabado. Queriam saber se o drama tinha solucionado tudo ou se existia mais algum capítulo prestes a explodir. O clima ainda era de estranhamento, mas algo novo surgia ali: respeito. E não era por causa da minha posição, da minha riqueza ou da revelação. Era porque eu não deixei a injustiça passar. Breno caminhou até Melissa. Os olhos dele estavam vermelhos, mas agora havia uma determinação que não existia antes. Ele se aproximou devagar, como quem respeita um território emocional delicado. Melissa, ele começou, eu sinto muito. Sinto mesmo. Eu deveria ter te defendido antes. Eu deveria ter percebido o que meus pais estavam fazendo. Eu devia ter confiado em você. Melissa abaixou o olhar. Ainda havia dor ali. Ainda havia decepção. Mas também havia amor. Eu não sei o que pensar agora, ela admitiu. Tudo isso foi demais. Ele acenou, respeitando o espaço dela. Eu não espero que você tome nenhuma decisão agora, mas eu quero que você saiba que eu te amo e que nada disso é culpa sua. Se quiser tempo, eu espero. Se quiser distância, eu entendo. Se quiser ir embora, eu te acompanho. Foi um dos primeiros gestos verdadeiramente maduros que ele mostrou naquela noite. Melissa finalmente o encarou. Eu preciso respirar, disse ela. Mas não quero te perder. Eu me afastei discretamente para que eles conversassem. Ainda havia muita coisa para processar, e aquele relacionamento precisaria se reconstruir, pedra por pedra, sem interferência externa. Enquanto eu caminhava até a mesa de centro, Danny se aproximou com um semblante de completa reverência. Ele parecia outra pessoa desde o momento da revelação. Senhora Kissy, me desculpe se em algum momento tratei você como uma convidada qualquer. Eu ri suavemente. Dennis, você sempre foi o profissional mais correto daqui. Não precisa se desculpar por seguir protocolos. Ele respirou aliviado. Obrigado. Mas, por favor, deixe-me liderar a equipe agora para reorganizar a festa. Se quiser continuar o evento, nós... Ele olhou ao redor.
nós podemos transformar o clima rapidamente. Eu observei o ambiente. A festa estava emocionalmente em ruínas, mas fisicamente perfeita. Ainda havia música, comida, arranjos impecáveis, mesas postas, decoração elegante, e os convidados agora queriam ficar, queriam testemunhar algo maior do que escândalo: redenção. Voltei para Melissa. Você quer continuar a festa? Perguntei. Ela respirou fundo e olhou para Breno. Ele segurou a mão. E então ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas sincero. Quero, respondeu. O salão explodiu em aplausos espontâneos. Era como se cada pessoa ali estivesse torcendo para que aquela noite terminasse com uma cura, não mais com feridas. A música voltou, leve, romântica, suave. A equipe reorganizou tudo em minutos. E lentamente a energia mudou. Eu fiquei observando de longe. Aquela festa não tinha sido apenas o noivado da minha irmã. Tinha sido uma revelação de quem eu era, de quem ela era e de quem nós poderíamos ser uma para outra. Depois de algum tempo, Melissa veio até mim, segurando uma taça de espumante. Posso te pedir uma coisa? Perguntei. Claro, respondi. Fica comigo no palco, disse ela. Quero te agradecer, na frente de todo mundo. Balancei a cabeça com um sorriso. Mel, não precisa. Precisa sim, insistiu ela. Você salvou minha vida hoje, salvou meu noivado, salvou minha dignidade, e eu não vou fingir que isso não aconteceu. Ela me puxou gentilmente até o palco. O salão silenciou de novo, mas dessa vez não era medo, era respeito. Melissa pegou o microfone. Eu quero dizer uma coisa, começou ela com firmeza. Hoje eu fui alvo de uma das maiores noldades que já presenciei. E se não fosse pela minha irmã, eu teria sido destruída. Algumas pessoas enxugaram lágrimas discretamente. A verdade é que eu nunca reconheci o tamanho da mulher que a Kissy era. Nós crescemos juntas, mas eu nunca vi o quanto ela estava construindo. Nunca percebi o quanto ela estava batalhando. E ela fez tudo isso em silêncio, sem pedir nada em troca. Meu peito apertou. Então hoje, Melissa continuou, eu quero dizer que tenho orgulho da minha irmã, que ela é meu exemplo, que ela é minha fortaleza e que eu nunca mais vou permitir que ninguém a trate como inferior. Aplausos explodiram, fortes, intensos, verdadeiros. Eu abracei Melissa como não fazia há anos, e naquele instante percebi que apesar de todas as mágoas, críticas e distâncias, nós ainda éramos uma família. Uma família imperfeita, mas real. Quando o abraço terminou, ela sussurrou no meu ouvido. Muito obrigada, Kissy. Você mudou tudo. Eu sorri e ela. Você é minha irmã. É assim que deve ser. E ali, naquele palco, sob luzes quentes e olhos emocionados, algo finalmente se ajeitou dentro de mim. Eu sabia que aquela noite mudaria o rumo das nossas vidas, que as máscaras tinham caído, que as verdades tinham sido ditas e que agora, enfim, poderíamos seguir em frente sem sombras escondidas.